Uma boa noite a todos, que todos nós sejamos muito bem-vindos nesse espaço virtual em que estamos nos encontrando outra vez para refletir em torno dos ensinos de Jesus. Rogamos a Ele que nos envolva num clima de paz, de harmonia, de entendimento. Hoje escolhemos uma página daquele livro de Emmanuel e Chico Xavier, Religião dos Espíritos, e essa página versa em torno do trabalho. Trabalha servindo é o título do capítulo, e faz referência à questão 676 do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler essa questão agora, 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Então, há diversas modalidades de trabalho. Trabalho é fundamental para o nosso aprimoramento. Ele pode ser uma expiação, se é um trabalho que nos faz sofrer muito, ou pode ser também um meio de aprimorar a nossa inteligência, desenvolver o nosso entendimento, alargar a nossa percepção. Então, Emmanuel diz aqui que a cada momento o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória na criação. Então, o trabalho é algo que nos faz até transcender. Há um caso muito simples, muito interessante também, que conta a história de dois homens que estavam trabalhando numa pedreira. Chega alguém que os observava e pergunta a um deles: o que você está mesmo fazendo? E ele diz: eu estou aqui, nesse sol quente, sofrendo uma miséria de cansaço, de impaciência, quebrando pedras. Sim. Aí ele procura o outro, a quem observava igualmente. Esse outro, quando perguntado, lhe responde: eu estou aqui quebrando pedras para ajudar a construir uma catedral. Então, são perspectivas. Diz respeito ao nível de maturidade, de aceitação, de compromisso com a vida. Então, você pode escolher ou ser bastante mal-humorado e negativo, ou vislumbrar positividade nas situações em que você é convidado a realizar algo em favor de si mesmo ou em favor dos semelhantes. Essa é uma história também bastante interessante. Devemos buscar imprimir em nossas atividades o bom humor, a alegria, o bem-estar fazendo, realizando. Dizem que aquele freizinho, não sei se é São Benedito, que cuidava da cozinha daquele ambiente dos monges, dos freis, e que ele fazia como se tivesse assim cuidando mesmo de algo divino ao descascar as batatas e preparar a comida. Então, qualquer que seja o trabalho que sejamos convidados a executar, que nós saibamos fazê-lo, saibamos executá-lo com alegria. Continua aqui. Não permitas, portanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. Emmanuel está se referindo aqui ao aproveitamento da nossa reencarnação.
que é trabalhosa, às vezes muito desafiadora. Viver não é fácil, ninguém disse que é. Viver é desafiador, mas precisamos nos fortalecer a cada dia para as realizações necessárias em favor da vida e em favor de nós próprios. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, o benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo na alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida. Então, nós devemos nos acautelar em relação a essa tendência. Muitas vezes, queremos descansar, descansar e descansar, ou só buscar prazer, prazer e prazer. E aí, nós nos esquecemos daquilo que é mais importante, que é a vida do espírito. Vivemos a era do espírito, estamos aqui num tempo muito curto para real aproveitamento. E como é que se faz um real aproveitamento? Nós fazemos isso quando observamos o que ocorre dentro de nós, em que cada célula faz perfeitamente o que lhe compete fazer no nosso corpo. Ela alcança o desempenho ótimo, porque nós nem precisamos comandar as batidas do nosso coração. Ele trabalha por si mesmo. As células nervosas agem em favor de nós próprios. Muitas células nos defendem, cuidam da nossa rigidez, da nossa harmonia, do nosso equilíbrio físico. Então, nós também, nesse mundo global, devemos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos, daquilo que nos compete realizar, valorizando a natureza, valorizando as pessoas, oferecendo a elas amorosidade, empatia, porque somos todos pertencentes a uma mesma e grande família humana. Tudo isso, quando nós nos trabalhamos e desenvolvemos essa empatia, a compaixão, o entendimento, a compreensão, é natural a gente ofertar para as pessoas ao nosso redor um serviço de amparo, de acolhimento, de compreensão, de entendimento, de fraternidade. Os pensadores dizem que a fraternidade e a boa vontade são os pilares da paz. Então, se nós almejamos a paz, busquemos desenvolver em nós a paz íntima e valorizando ou cultivando essas qualidades do espírito, essas virtudes que dizem respeito à boa convivência conosco próprios, com o próximo e com Deus. Continuando, não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Se queremos combater, então, a preguiça, a ociosidade, a inércia, busquemos agir. Jesus sempre foi encontrado agindo. Se ele ajudava, estava agindo. Se ele orava, estava agindo. Se ele ensinava, estava agindo. Então, a ação é muito importante, o fazer. Por isso, ele censurou gravemente os fariseus da sua época, quando ele disse: eles falam, mas não fazem. E outra frase muito forte, dita por Jesus: aquele que pega o arado e olha para trás, indeciso, não é digno do reino dos céus. Então, que nós possamos nos comprometer com as tarefas do bem e realizá-las com todo o entendimento e cientes de que aquilo é uma escolha nossa para o nosso próprio aperfeiçoamento. Não acredites desse modo no poder absoluto das circunstâncias adversas a se mostrarem constantes nos eventos da marcha.
Então, mesmo que as coisas ou os acontecimentos, as circunstâncias nos deprimam ou nos façam desanimar, que nós não nos enganemos. São lições que a vida nos coloca à frente para que sejam superadas. Então, nós devemos estar sempre vigilantes e cultivando o bom ânimo. Se cair, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Precisamos estar nesse movimento dinâmico em favor do nosso próprio crescimento, fazendo das oportunidades benefícios para aqueles que nos cercam. Se a injúria te persegue, trabalha servindo, e o sarcasmo far-se-á reconhecimento. Então, aqui ele está nos recomendando que ofereçamos a outra alternativa, né? Quando nós somos assolados ou caluniados ou injustiçados. Há maneiras e posturas de nós nos colocarmos para desarmar aquele nosso oponente de uma maneira gentil, leve, delicada, porque nós somos seguidores de Cristo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Não é fácil. É preciso que a gente se autoconduza, se autogoverne. Nós não podemos nos entregar à fúria, à raiva, ao sentimento de vingança. Fez comigo, pisou no meu calo, agora vai ver. Não. Nós somos seres racionais, capazes de superar interditos, e vamos fazê-lo da maneira cristã, da maneira como Jesus nos ensinou. Se a calúnia te apedreja, trabalha servindo, e a ofensa converter-se-á em louvor. Então colheremos um resultado positivo quando nós nos posicionarmos com aquela outra alternativa. Não é preciso brigar. É muito mais importante nós anularmos a ofensa, anularmos a provocação, agindo com temperança, com raciocínio, com moderação e, sobretudo, com respeito àquele que, num mau momento, nos ofendeu ou nos caluniou. Se a mágoa te alanceia, trabalha servindo, e a dor erguer-se-á por utilidade. Então, se nós estamos magoados, o conselho de Emmanuel é que nós não nos detenhamos na mágoa. Isso é um sentimento negativo que vai nos afundar mais e mais. Então é preciso que a gente tenha forças e equilíbrio para diluir essa mágoa. Como? Utilizando do nosso raciocínio e da compreensão que nós já alcançamos como seguidores de Jesus. Porque sabemos que nós não somos perfeitos, as outras pessoas também não são. Todos nós podemos magoar alguém até sem saber. Então é preciso que a gente treine e exercite a compreensão, o perdão. Se o obstáculo te aborrece, trabalha servindo e o embaraço surgirá por lição. Então, quando nós nos sentimos totalmente bloqueados numa ação boa, então que a gente repense uma alternativa diferente para superar aquele bloqueio. Então esse esforço será abençoado e nós nos sentiremos tão bem quanto aquele homem que trabalhava na pedreira. Nós nos sentiremos favorecendo a construção de uma catedral. Só que essa catedral, esse templo, está sendo construído no nosso íntimo, dentro de nós, e vai nos favorecer a paz, a harmonia, vai nos favorecer a qualidade humana que buscamos alcançar para nos sentirmos verdadeiramente leves, úteis e felizes. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros,
encontrarás a quitação do passado, as realizações do presente e os créditos do futuro. E é ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Isso é o trabalho. Tem todas essas consequências. Faz com que nós nos reajustemos com o passado, com aquilo que a gente deixou de fazer, foi omisso ou negligente. Por meio do trabalho, podemos alcançar a quitação, né? das nossas intemperanças do passado. No momento presente, por causa do trabalho, ganharemos o respeito daqueles que nos cercam, além de não sermos pesados a ninguém, porque estaremos sendo úteis e produtivos. E ainda teremos o crédito do futuro, porque se essa nuvem de testemunha, esses espíritos nos veem, testemunham a nossa ação para o bem, então, com certeza, quando houver necessidade da nossa parte, seremos acudidos igualmente, seremos socorridos e amparados. Isso é crédito, não é? Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. O que será que ele está querendo dizer com isso? Superiores, naturalmente, são os trabalhos para o bem. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa irmã Dulce, né? Assisti a semana passada o filme a respeito dela, da história de vida dela. Uma trabalhadora, uma obreira de Cristo, muito atenta às necessidades dos semelhantes. Igualmente como Madre Teresa de Calcutá, em outro setor, os cientistas, né, que se debruçam em pesquisas para qualificar a vida humana, né, esses que buscam, por exemplo, a vacina, né, a vacina para as pandemias, para os vírus, ou aqueles outros que se dedicam a ensinar, em aclarar as mentes, como Allan Kardec, como Chico Xavier e tantos outros. Outros dão exemplos de benignidade, de bondade, como, por exemplo, o Papa Francisco, ou o Papa João XXIII, né? Ou Divaldo Franco, Chico Xavier. Então, esses que desenvolvem todo esse conjunto de qualidades, né, humanas, qualidades sociais, deixam um rastro luminoso em sua estada aqui na Terra. Esses são trabalhos de nível superior. Nós não precisamos exigir de nós próprios que rendamos tanto quanto um Chico Xavier, né? Ou um Eurípides Barçanufo. Nós podemos fazer aquilo ao nosso alcance e não precisamos nos tornar santos da noite para o dia, mas progredir vigilantemente todos os dias, observando o que se passa dentro de nós e em torno de nós, e aproveitando todas as oportunidades para realizarmos a utilidade, a produtividade, o necessário para darmos um passo à frente e para o alto. Movimento que aprisiona e atividade que liberta, atração para o abismo e impulso para o céu. Então, nós vemos, por exemplo, alguns criminosos são da maior inteligência, eles armam todo aquele planejamento, por exemplo, para roubo, né, para terrorismo, tanta coisa que a gente vê no mundo, né, testemunhamos nesse mundo de expiação e provas, e vemos que atrás desses eventos terroristas há inteligências muito aprimoradas, só que trabalham para o mal. Mas, graças a Deus, igualmente, há inteligências primorosas que trabalham para o bem. Então, diz aqui Emmanuel, o egoísmo trabalha para si mesmo. A vaidade trabalha para a ilusão, né?
Então, nós não podemos colocar a vaidade como a coisa mais importante da nossa vida, né? Então, eu observo, assim, certas pessoas que ainda acreditam que a beleza, a juventude representa tudo, então é um grande equívoco, né? Vão sofrer uma queda muito grande quando a realidade realmente acontecer, quando observarem, né, que a vaidade, por exemplo, faz parte do orgulho, faz parte do egoísmo, mas é uma grande ilusão, porque realmente a beleza passa, até a saúde passa, a lucidez muitas vezes passa, né? Então a gente precisa cultivar a virtude da humildade. A usura trabalha para o azinhavre. O vício trabalha para o lodo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A rebeldia trabalha para a violência. A cólera trabalha para a loucura. A crueldade trabalha para a queda. O crime trabalha para a morte. Então, são os vícios, né? Os defeitos que muitas vezes a gente abriga dentro de nós, trabalhando em nós para o nosso desserviço. Ao invés de evoluirmos, atrasamos a nossa caminhada quando nos entregamos a um tipo de comportamento que foge, né, às leis divinas, que foge à prática do bem. O bem é regra imutável do Criador. Não podemos negligenciar esse fato. E só nos infelicitamos quando nos afastamos das leis divinas, quando nos afastamos do bem. E todos nós queremos ser felizes. Então, busquemos conhecer essas leis, nos atualizarmos em relação ao entendimento das leis divinas, para que possamos aplicá-las em nosso cotidiano. Todas essas monstruosidades do campo moral representam fruto amargo e venenoso de audiências da alma com a inteligência das trevas, no palácio deserto das horas perdidas. Então, essas ocorrências criam força e se espalham dentro de nós quando nós nos permitimos parar, ficar ocioso num excesso de descanso. Então, busquemos ação no bem, ação a serviço de nós próprios e do nosso crescimento e promovendo o bem-estar, a saúde, a harmonia dos nossos semelhantes, com o nosso contributo pessoal, nosso tempo, o nosso pensar, o nosso plasmar, a nossa fala, o nosso serviço. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele o espírito caminha na senda da ascensão, em harmonia com as leis de Deus. Então, que nós busquemos nos aplicarmos nessa oportunidade, nessa vida que estamos tendo agora, para realizarmos o nosso melhor em favor de tudo aquilo que nos cerca. E transformemo-nos em obreiros atentos para realizarmos aquilo que nos compete realizar. Há alguns trechos da obra de Chico e Emmanuel que tratam desse assunto. Vejam só, o trabalho é intimamente associado ao dever, ao cumprimento do dever. E o que vem a ser dever?
É a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. A faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Essa colocação está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico. Em outro trecho diz assim: fugindo ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa e criamos perturbações na linha de atividade que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça da nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Esse trecho também está em Pensamento e Vida. Desse modo, quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Está em caminho, verdade e vida. Para trabalhar com êxito, é necessário, então, obedecer à lei. E o trabalho é uma das leis que nos regem. A nós, mundos individuais, ao mundo coletivo, a nossa casa astral, que é a Terra, e aos mundos outros desse infinito universo. E Jesus está no leme de tudo. E agora nós temos a felicidade de ampliar os nossos horizontes, de compreender melhor os ensinos e nos sentimos mais favorecidos no sentido de nos ajustarmos aos ensinamentos de Jesus, por causa dessa compreensão, por causa dos estudos e porque hoje nós podemos meditar mais, interiorizar, mesmo acolhendo o convite da pandemia, desse tempo pandêmico que nos faz muitas vezes voltar para o nosso próprio endereço íntimo, fazendo reais descobertas. O que nos falta, quais são as nossas sombras, quais são as nossas virtudes que precisamos fortalecer. Então, que todos nós sejamos gratos pela nossa existência, pela oportunidade de ser útil, por nossa vida, porque temos uma compreensão melhorada a respeito dela e de tudo que nos cerca. Então, que Jesus possa continuar nos abençoando, iluminando a nossa caminhada e nos conduzindo, abençoando-nos, abençoando a vida, abençoando a todos os nossos irmãos em humanidade, principalmente aqueles que passam por provações maiores, principalmente aqueles que não podem ser produtivos e se sentem envergonhados por isso, se sentem tristes por não poder realizar aquilo que muitos de nós já podemos, Por exemplo, os que anseiam um serviço remunerado porque precisa sobreviver e gostaria de sobreviver com dignidade, muitas vezes depende da caridade alheia e isso muitas vezes infelicita, entristece, não é? Então que nós possamos orar e contribuir para um mundo mais justo, um mundo mais amoroso, um mundo efetivamente mais empático, que todos nós possamos nos qualificar como humanidade amorosa e justa. Gratidão a todos, que Jesus continue nos abençoando. Uma boa noite.